tenho absoluta certeza, é uma característica do ser humano passar por desafios, enfrentar situações adversas, enfrentar ou passar por situações que nos coloca à prova, que nos faz até mesmo ter dúvidas sobre como vai ser o amanhã, de como vai ser o daqui a pouco, como vai ser daqui na frente, como o que vai acontecer daqui para frente. Desafios, situações em que normalmente ficamos tristes, ficamos angustiados, cabisbaixos, fazemos questionamentos, nos perguntamos o porquê de tudo isso. Desafios, todo ser humano enfrenta e tem os seus, conhecido também como problemas, né? Quem não tem problema hoje em dia? Todo mundo tem um problema, seja nas mais distintas áreas. Pode ser que uma pessoa tenha um problema em uma área, onde outras pessoas não tenham problema nessa área. E vice-versa, e a vida é assim. Não necessariamente todo mundo tem os mesmos problemas. Existem os problemas mais comuns do ser humano, existem os problemas que são mais corriqueiros do ser humano, mas todos temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, as nossas diversidades na vida, ou as situações adversas, né, que enfrentamos na vida, que por vezes nos deixa para baixo, nos coloca na lona, nos faz fazer vários questionamentos e nos faz até mesmo duvidar da nossa capacidade, nos coloca a nossa fé em prova. E todas as vezes que a nossa fé é colocada em prova, nós temos dois caminhos. Ou nós deixamos de acreditar pela circunstância, deixamos de crer que o futuro vai acontecer ou vai ser melhor daqui para frente, olhando as circunstâncias, ou a gente começa a ver além do obstáculo, além do problema, além do que está a nossa percepção permite alcançar, né? É por isso que Paulo vai falar, a Bíblia vai falar, que não devemos andar por vistas, mas sim por fé. Por vezes nós vamos nos deparar, e isso é normal, o próprio Cristo já disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, não importa qual nível intelectual que você tenha, não importa qual que é a sua graduação, quantos diplomas você tem, não importa o seu nível financeiro, quanto você tem na sua conta bancária, você vai ter problemas, é fato, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar adversidades na sua vida, ou você vai passar por momentos que a sua fé vai ser colocada em prova, que o seu emocional vai ser colocado em prova, e é preciso ter uma certa maturidade para entender que, e principalmente, né, ver além do problema, ver além do óbvio, ver além daquilo que a nossa visão ou da nossa limitação humana permite ver, tá? Quero compartilhar aqui um texto muito interessante escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 14, que diz assim, a partir do 28. Aliás, a partir do 31. Diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, porque você duvidou? Subindo ambos, 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Esse é um texto bem conhecido, né? Eu tenho quase que certeza que você já ouviu essa história de Jesus andando sobre as águas e de Pedro indo encontrar com ele. Mas existem algumas lições aqui muito interessantes que a gente precisa absorver dentro desse texto para que nós levamos para a nossa vida. Como eu disse antes, é normal nós enfrentarmos problemas, é normal nós enfrentarmos situações, mas é preciso que nós andemos por fé e não por vista. E quando a gente olha esse texto, né, de andar por fé, quando a Bíblia fala sobre andar por fé e não por vista, é muito interessante, porque quando a gente olha por fé, a gente olha
o que vai acontecer ou que a gente acredita que vai acontecer, em detrimento de acreditar num Deus que pode todas as coisas. Não é porque a gente vai fazer acontecer. Claro que dependendo da situação, no que é tangível ao ser humano fazer, nós precisamos fazer. Existem coisas que vai acontecer porque você vai fazer acontecer. Existem coisas que a sua vida vai mudar a partir das suas atitudes. Mas existem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando nós exercitamos a nossa fé. E é legal e é interessante que Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, sempre coloca em queixa ou sempre coloca em questão a nossa fé. Esse texto de Jesus andando sobre as águas, ele é bem interessante para nos fazer refletir sobre essa questão. A Bíblia diz que Jesus ele fala para os discípulos para entrar no barco, para passar para o outro lado, que lá eles se encontrariam. E no meio desse caminho, no meio dessa transição, os discípulos estão no barco, lá, navegando, e Jesus vai encontrar com aqueles discípulos, não do outro lado, Jesus vai encontrar com os discípulos no mar, e ele andando por cima das águas. E aqui é interessante que quando Jesus ele dá a ordem para os discípulos irem, Jesus já sabia o que aconteceria ali, das próximas cenas desse episódio. Então Jesus, ele literalmente, com a sua onisciência, ele provoca, mesmo que sem os discípulos saberem, uma situação que vai fazer com que eles entendam o poder de Deus de uma forma onde eles nunca tinham visto. Eu quero já aproveitar esse ensejo aqui para falar com você que Deus ele sabe o seu futuro. Deus ele tem, a Bíblia diz que Deus ele tem os nossos dias na palma da sua mão. Então ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando Pedro está no barco e ele vê Jesus andando, Pedro está lá e ele vê, a Bíblia diz que os discípulos como todos começaram a imaginar e acreditar que era um fantasma, que era algo sobrenatural. De fato era, mas eles olhavam dizendo que fosse algo místico, né? Algo misterioso. E quando Jesus falou, não, sou eu. E aí Pedro, para ter certeza, Pedro diz, me permita-se ao Senhor que eu vá. Jesus já sabia que isso aconteceria. E Jesus queria trazer uma experiência nova para os discípulos. Um amadurecimento diferente para os discípulos. Até então, os discípulos só tinham visto Jesus operando milagres de cura, de expulsar demônios. Mas os discípulos não tinham visto um Jesus tão poderoso a ponto de andar por cima das águas. Ele não tinha visto ou não tinha presenciado um milagre tão majestoso como esse. Mas Pedro, de uma forma ou de outra, já sabia que Deus ele era poderoso. Então ele fala, se é o Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. Se é o Senhor, me faça andar também. Me faça ter essa experiência de andar pelas águas. Me faça passar por cima também aqui. Me faça levitar em cima das águas, enfim. E aí quando Jesus dá a ordem, ele começa a andar por cima das águas. Eu imagino que Pedro dá um passo, dá um outro passo, dá o terceiro passo e está andando, e está tudo legal. Só que a Bíblia diz algo interessante aqui, que quando Pedro está andando, né, ele diz, olha só, mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Aí o 30 vai dizer, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Olha só que texto interessante. No versículo 30 diz, Pedro reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me. Esse texto é bem interessante, isso aqui é muito fantástico, isso aqui vai trazer umas lições fantásticas para as nossas vidas. Para pensar por um momento, ele falou, Senhor, se é o Senhor, me permita encontrar com o Senhor, me permita andar, ter essa experiência de andar sobre as águas também, assim como o Senhor andou aqui, assim como o Senhor está andando aí, me permite também viver isso. Jesus fala, vem Pedro, viva isso Pedro, tenha essa experiência Pedro.
E Pedro começa a ter essa experiência. Pedro dá 1 passo, 2 passos, 3 passos. Só que no meio dessa caminhada até Jesus em cima das águas, Pedro começa a reparar. Olha só que interessante, reparar. Pedro começa a notar. Pedro começa a perceber. Perceber o quê? Perceber que o vento era forte. Perceber que a força do vento. Ele percebeu que ele estava acima das águas. Imagina, ele fala: Jesus, me permite ir até o Senhor por cima das águas. Só que aí, no meio do caminho, ele teve a noção: eu estou sobre as águas. Imagina a cabeça de Pedro nesse momento. Meu Deus, eu estou sobre as águas, eu estou andando nas águas. E aí ele começa a pensar: olha, e o vento está muito forte, e se eu afundar? E começa a ter dúvidas, questionamento. E a Bíblia diz que quando isso acontece, ele teve medo. E por ter medo, começou a afundar. Mas por que isso aconteceu? Imaginem os primeiros passos de Pedro. Os primeiros passos de Pedro está com medo ainda, ou pelo menos está ali, né, naquele receio. Mas deu o primeiro passo com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus. Foi Jesus quem deu a ordem: venha, Pedro. E ele então tá, mestre, então tô indo. Imagina a criança quando está aprendendo a andar. A criança, quando está aprendendo a andar, o pai fala: vem, meu filho. E aí o filho olhando e o pai abre os braços, e o filho vem com os bracinhos abertos, dando os primeiros passos, olhando para o pai, com o olho fixo no olho do pai. E qualquer coisa, o pai está ali, o pai vai segurar. E ele sabe que ele só precisa dar 2, 3 passinhos para encontrar com o pai. Mas o olho está ali fixo. Mas a Bíblia diz que Pedro, nesse meio, nessa transição, andando por cima das águas, ele começa a olhar para a força do vento. Ele começa a olhar para o cenário onde ele estava naquela hora, naquele momento. Ele começa a olhar para aquela situação que ele está vivendo, e ele começa a ter medo, ele começa a desesperar. E é aqui que está o grande segredo para as nossas vidas. Às vezes, nós entramos aí em conflitos internos, em choques emocionais, porque nós olhamos para a situação. Nós olhamos para o momento que a gente está vivendo, olhamos para o diagnóstico que foi dado, olhamos para a situação financeira em que estamos passando, olhamos para os problemas que estamos enfrentando, olhamos para a situação de uma forma geral e começamos a questionar: como eu vou resolver isso, como eu vou fazer isso, como eu vou cuidar disso, como eu vou mudar essa situação. E aí a gente começa a tirar o foco do poder de Deus. Pedro, quando sai do barco, ele está com uma convicção: estou indo encontrar o Deus poderoso. Deus, se é o Senhor, se Jesus, se é o Senhor, me permita que eu vá com o Senhor por cima das águas. Ele está falando: eu sei que se for o Senhor, eu tenho o poder de andar, de dar uma corrida, correr uma maratona em cima das águas aqui nesse mar. Pedro sai do barco acreditando que Deus poderia fazê-lo andar. Mas no meio dessa trajetória ele começa a duvidar, ele começa a olhar para o cenário, para o momento, para a situação. E o foco que estava em Jesus começa a se dispersar com o ambiente. Não se disperse com o ambiente. É por isso que, enfatizando mais uma vez, a Bíblia diz que a gente deve caminhar por fé e não por vista. Quando a gente começa a caminhar por fé, a gente entende que tem um Deus que guia os nossos passos, que direciona o nosso caminho de maneira assertiva, que nos faz trilhar o caminho correto e teremos vitória no final, independente da situação. Alcançaremos o favor, a graça de Deus, mesmo no caos, mesmo diante de um cenário absurdo, diante de um cenário que aos olhos humanos é o pior cenário possível. A Bíblia diz que Deus, ele tem os seus caminhos no meio da tormenta. Deus, ele tem poder de mudar a situação atual que você está vivendo hoje. Deus, ele tem o poder de mudar o diagnóstico, o laudo do médico, de dizer que a vitória é sua, porque ele é poderoso. E isso é independente do cenário. E isso é independente do momento, isso é independente de como você está atravessando os seus dias. Isso é independente de qualquer situação, independentemente de como você está vivendo hoje. Há um Deus, há um Cristo que é poderoso para mudar cenários, para mudar quadros, para mudar situações e garantir a vitória.
E aí a gente entra no texto aqui que a gente leu, que diz, e Pedro diz, salve-me, Senhor. E prontamente, olha só isso aqui, que lindo. E prontamente, Jesus, estendendo a sua mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E aí no 32 conclui dizendo, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Olha só isso aqui, e prontamente. Pedro está afundando porque ele está olhando para os problemas. Pedro está desesperado porque ele olhou para os problemas, perdeu a fé e começou a se afundar. E aí o que ele faz nesse momento? Ele diz, Senhor, salve-me. Ele clamou por misericórdia. Ele clamou por Jesus. Ele clamou por quem poderia resolver, quem poderia ajudar. Ele diz, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que prontamente, oh glória, Jesus ele está pronto, meu amado. Jesus ele está disponível, meu querido, minha querida, para estender a mão, para te ajudar, tirar desse problema, tirar dessa situação. A Bíblia está dizendo, e prontamente Jesus estendeu e segurou na mão de Pedro. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que prontamente o Senhor está ouvindo o seu clamor, a petição que está no seu coração, o desejo do seu coração. Ele está ouvindo prontamente e estar com suas mãos estendidas para te segurar, para te sustentar, para suprir as suas necessidades, para mostrar que Ele ainda é com você. E aí a Bíblia diz aqui no 32, só para a gente concluir, que os dois, Jesus e Pedro, subiu no barco, e quando subiu no barco o vento cessou. Olha só que maravilhoso isso. Existem ventos, existem tempestades, situações adversas que vêm sobre a nossa vida somente para que a gente conheça o poder manifesto de Deus na nossa vida. Situações que acontecem na nossa vida só para que a gente tenha a experiência de viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. E eu quero declarar isso na sua vida hoje, que essa situação que você está passando, isso, essa dificuldade, esse desespero, esse emocional descontrolado por algo que aconteceu, só está passando, você só está vivendo isso para que você conheça um Deus que, além de estender as suas mãos sobre a sua vida, é apenas para te trazer uma experiência diferente, é apenas para te trazer uma nova perspectiva sobre o poder de Deus na sua vida. Eu declaro que você seja abençoado agora, você, a sua casa, a sua família, recebam a graça do Senhor, em nome de Jesus.